Outro ponto positivo do WordPress é que ele utiliza tecnologias atuais e baratas. Como eu já tinha falado, ele utiliza MySQL, que é um banco de dados que é muito leve, muito simples de utilizar. É um dos mais simples bancos de dados que tem e também ele é muito robusto. Como eu disse, grandes empresas como o iFood utilizavam outros bancos de dados mais robustos e tiveram que fazer uma migração para o MySQL por causa que eles estavam tendo problemas em infraestrutura com alguns bancos de dados que são mais robustos e mais famosos aí de mercado. Em questão de falar que são bancos de dados mais robustos, mais fortes, mais seguros e tudo mais, mas o MySQL é um banco de dados gratuito e muito bom. O PHP também. PHP é uma linguagem de programação que a gente fala que ela é interpretada, então ela não precisa de um compilador, ela não precisa de um computador extremamente ágil, forte para você estar trabalhando com ela. Computador mais simples, funciona um servidor simples também. Falando, por exemplo, em hospedagem, você vai ter que contratar um servidor para colocar esse seu site, o site dos seus clientes. E se você, por exemplo, pegar um Java da vida, uma linguagem Java, é, o custo pode chegar de 3 ou mais vezes mais caro que uma hospedagem PHP. Além de que todas essas linguagens elas são gratuitas, né? Então é, você não precisa pagar uma licença para utilizar o MySQL, não precisa pagar uma licença para utilizar o PHP, e o próprio CMS WordPress ele é gratuito. Você não precisa pagar uma licença, ele é open source, ele é gratuito para a comunidade. Você não precisa pagar para estar utilizando ele. Mais uma vantagem, ele possui uma grande quantidade de temas, tanto pagos quanto gratuitos. É, como que funciona essa questão? Quando a gente for olhar mais na frente a questão do realmente de construir as páginas, vocês vão entender um pouco que é tema. O WordPress ele é baseado em temas. Esses temas são templates que tem já muita coisa pronta ali, imagens, que você pode estar tanto utilizando um tema simples como achando um tema muito robusto, muito completo, que pode estar servindo para você e você está utilizando ali dentro para você construir um site, um blog ou uma loja virtual para você ou para o seu cliente. Mas também eu quero deixar claro que existem pontos negativos ao utilizar o WordPress. E quais são eles? O WordPress não é recomendado para sistemas muito complexos. Existem muitos grupos de hackers que exploram vulnerabilidade na plataforma. Então vamos lá. O que acontece? O WordPress ele possui muita coisa já pré-elaborada. Existem empresas que produzem ferramentas tanto pagas quanto gratuitas para o WordPress que transformam o WordPress em ferramentas diferentes. Um exemplo é o Commerce. O Commerce é um plugin bem completo que ele tem até tema e tem várias empresas que disponibilizam plugins próprios para estar melhorando o desempenho ali do commerce. O que o commerce faz? Ele transforma o WordPress numa loja virtual com todas as ferramentas que você pode imaginar que você pode ter: cadastro de produtos, preço, métodos de pagamento, pagamento por cartão de crédito, pagamento por Pix, controle de estoque, produtos com variações, por exemplo, de cor, de preço, onde você alterar uma cor ou você alterar um tamanho pode influenciar, deixar um produto um pouco mais caro ou mais barato. Então você tem assim praticamente qualquer necessidade que você tem de uma loja virtual que você já viu aí entre vários sites, você vai ter funcionando no WordPress com um plugin que é gratuito, você não precisa pagar para estar utilizando ele. Outra coisa, você pode instalar outros plugins que fazem outras coisas, por exemplo, gerencia vagas, você tem plugins que gerenciam venda de ingresso de evento, você tem N possibilidades de estar utilizando plugins. É até difícil assim de cabeça falar, mas praticamente qualquer ideia que você tiver já vai ter uma ferramenta
no WordPress que já soluciona aquele problema. Só que existe uma coisa que eu acho muito complexa dentro do sistema WordPress. Essas empresas, elas criam e comercializam sistemas mais robustos. Mas, por exemplo, você está começando agora a programar e alguém chega para você e fala assim: cara, eu preciso de criar um sistema bancário. Você não vai pôr WordPress. Primeiro, logicamente aqui, quem está começando, o pessoal que está chegando à programação hoje, ele não vai conseguir, por exemplo, desenvolver o sistema. Isso é lógico, e até o tema do curso não é para ensinar você a programar para WordPress, é ensinar você a trabalhar com o que o WordPress já tem a oferecer para você poder construir suas coisas sem ter um conhecimento complexo, né? Mas às vezes a pessoa aqui que já tem um conhecimento um pouco mais elevado, já sabe o que é o banco de dados, já mexeu com PHP ou alguma linguagem de programação, HTML, e a pessoa te fala assim: não, eu quero um sistema que seja um sistema mais parecido com um sistema bancário. Não é recomendado que a gente pegue o WordPress para construir sistemas complexos, sistemas que, se você, a dica que eu dou é: se você acha que é bem complicado, se você nunca viu nada parecido, se você não tem uma ideia, não vá muito para o lado do WordPress. Por quê? O WordPress ele tem uma arquitetura própria, que a gente vai ver mais para frente. Quando você tem uma ferramenta desenvolvida por uma empresa que soluciona um problema, isso é legal. Agora, se você tiver que desenvolver uma ferramenta muito complexa por WordPress, isso costuma te colocar numa situação perigosa. Você vai ter problemas de desenvolver aquilo ali. O WordPress ele tem uma quantidade muito grande de códigos, ele tem uma estrutura muito particular dele, que torna um pouco mais complexo você tentar partir para o lado de refazer sistemas ali. Então é melhor você voltar pro low code, você voltar para uma ferramenta low code ou high code, né? E desenvolver ali de uma forma que você tenha mais segurança do que talvez tentando utilizar uma arquitetura como a do WordPress que já está bem desenvolvida e você tentar fazer algo e perder o controle ali do projeto do código. Mas é mais nessa questão. A outra questão que eu falei são os hackers que usam a vulnerabilidade da plataforma. Mesma coisa do Windows, né? Você sempre vai ouvir aquela história: ah, o Linux não tem vírus, ah, o Mac não tem vírus. Na verdade, o que acontece é que o Windows ele toma conta de mais de 90% das máquinas, né, de uso pessoal aí, até algumas empresas, servidores, e as pessoas que estão dispostas a fazer algum tipo de fraude, elas logicamente vão escolher fazer a fraude em cima do que é mais fácil, do que é mais garantido. Então, normalmente os vírus eles estão mais presentes dentro do Windows porque existe muitas pessoas utilizando o Windows. O WordPress é a mesma coisa. Por exemplo, a maioria das lojas e-commerce que tem no mercado, elas são desenvolvidas a partir do WordPress. A não ser as lojas que são particularmente outras plataformas similares que também criam lojas, ou de empresas grandes que têm uma equipe que desenvolve a plataforma para eles, mas a maioria dos sites de empresas menores são desenvolvidos em cima do WordPress porque é mais barato. Sites institucionais, como eu falei, a maioria, mesmo empresas grandes que desenvolvem softwares por aí, o site deles é em WordPress. E os grupos de hacker, eles aproveitam isso, eles estudam a plataforma WordPress e eles criam normalmente códigos maliciosos que vão afetar a sua plataforma. Então, o que eu estou dizendo? Ah, não dá para usar WordPress. Isso é muito comum na comunidade, as pessoas falam: ah, não uso WordPress porque é vulnerável. Na verdade, qualquer código ele se torna vulnerável a partir do momento que as pessoas começam a explorar as dificuldades dele, né? E como o WordPress é uma plataforma que é muito grande, logicamente é mais fácil explorar vulnerabilidade, porque as pessoas estão usando praticamente as mesmas versões, os plugins parecidos, então os hackers eles vão analisar isso. Então, quais são as dicas para a gente resolver o problema de vulnerabilidade do WordPress? Primeiro,
é boas práticas. É sempre usar boas práticas na hora de desenvolver, né, seu site. Uma outra dica que a gente sempre segue é que a gente evite usar temas pegos aleatórios da internet, fora da comunidade. Por exemplo, alguém fala assim: ah, tem um tema aqui que é pago, mas eu tenho ele de forma gratuita aqui, eu vou te disponibilizar. E aí você vai, faz o download, você não sabe o que o cara fez ali naquele código, você coloca no seu site, você abre uma porta para uma futura invasão ali e uma dor de cabeça. Mas tudo isso nós vamos aprender durante o curso, porque eu já passei por problemas de vulnerabilidade com WordPress e hoje eu quase não tenho. Na verdade, já tem anos que eu não tenho problema de vulnerabilidade usando a plataforma WordPress. Por isso eu tenho segurança de dizer para vocês que dá sim para utilizar o WordPress sem problema de vulnerabilidade. Mas como eu falei, são pontos negativos. Pontos negativos, a gente vai contornar eles, mas a grande vantagem aqui é conseguir entregar sites de forma simples, rápida e elegante e fazer que vocês tenham uma renda. Por exemplo, quando eu desenvolvia sites de forma tradicional com high code, nós costumávamos levar aí 2, 3 até 4 semanas para entregar um site que, usando as técnicas que eu vou explicar aqui, a gente consegue fazer isso em menos de uma semana. Então, assim, é muito, muito rápido mesmo para você fazer a entrega. Tá. Para quem é o WordPress? Uma coisa que eu já venho repetindo, eu acho que vocês prestaram atenção, o WordPress ele incomoda muita gente. E eu falo isso porque quando eu comecei a estudar, eu tinha professores e tinha veteranos também que já estavam formando ali no curso de desenvolvimento. E eles criticavam bastante o WordPress. E quando eu comecei a trabalhar, eu não queria trabalhar com WordPress. Eu fiquei muitos anos criando sites de forma na unha mesmo, com PHP puro, utilizando um framework, mas as pessoas falavam de WordPress e eu falava: não, WordPress não dá, WordPress é ruim, WordPress é isso. Mas aconteceu uma reviravolta, eu tive que utilizar o WordPress e eu quebrei a minha cara. Eu descobri que eu produzia 4 vezes mais com WordPress do que com fazendo o site todo do zero, na mão. Mesmo que eu aproveitava muito código, eu demorava muito para entregar os sites, demorava muito. E a partir do momento que eu aprendi as técnicas que eu vou estar ensinando aqui, minha jornada, minha forma de falar do WordPress mudou assim 360 graus. Eu mudei totalmente meu conceito, eu tive que quebrar minha cara, eu tive que engolir muita coisa que eu já tinha escutado e repetia por causa de preconceito dentro do mercado de desenvolvimento. Mas eu aprendi e hoje eu falo com toda certeza. Hoje produtos de site, blog e até algumas lojas virtuais, eu não fujo de forma nenhuma de estar utilizando uma ferramenta como o WordPress. E aqui, resumindo, resumo do WordPress, só não vai conseguir desenvolver e criar seus sites e vender seus sites se você realmente não quiser, porque aqui você não precisa saber nada de programação. Eu vou ensinar do zero até o site entregue para o seu cliente, para você, para sua mãe, para alguém que você queira fazer um site ali, uma lojinha, de forma simples, rápida e eficiente. Tá. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos falar de novo. Quais são os projetos que eu devo fazer em WordPress? Vamos ser sinceros direto com vocês. Eu quero ser muito sincero com meus alunos, com vocês que estão assistindo essa aula. O WordPress ele não é uma fórmula mágica que resolve qualquer problema do mundo. Se fosse assim, ninguém desenvolvia ferramenta, todo mundo usava WordPress. Por exemplo, hoje eu trabalho em projetos aí que a gente desenvolve com linguagem de programação mesmo. Também trabalho com low code.
E muitas ferramentas, muitas coisas são desenvolvidas com ele. Por quê? Porque o WordPress se torna mais complicado de desenvolver essas ferramentas do que você fazer numa linguagem. Você tem menos segurança de entrega do que no WordPress. Então, como que eu catalogo o que eu devo fazer em WordPress? Site institucional, por exemplo. Eu vou fazer um site institucional, um site de uma loja, de um comércio pequeno ali da minha região. Eu faço em WordPress. É muito simples, é muito fácil. Tem muita ferramenta de SEO para a gente estar utilizando. Tem muita integração, tem muita coisa legal para estar utilizando nesses sites. Sites pessoais é a mesma coisa. O site pessoal a gente sempre considera que ele é um pouco mais simples que o site institucional, mas eu quero fazer uma página divulgando. Eu sou um mágico e eu quero fazer um site divulgando minhas palestras, minhas apresentações. Eu faço um site institucional utilizando o WordPress. Eu tenho um blog, eu quero fazer um blog, eu quero escrever, falar da minha vida, dos meus sonhos. Eu vou utilizar o WordPress. O WordPress ele foi desenvolvido inicialmente para ser um blog. Eu quero um fórum, eu também vou utilizar. Eu quero um e-commerce. E aqui eu abro aspas. Por que abro aspas? Seu cliente quer um e-commerce simples. Ele quer um e-commerce quando eu digo simples, não é que é algo supérfluo, fútil. É um e-commerce que tem todas as características que eu falei. A pessoa vai vender com cartão de crédito, vai ter cálculo de frete, entrega. Você quer um e-commerce tradicional, seu cliente quer um e-commerce tradicional, você pode vender, você pode fazer para ele em WordPress. Agora, seu cliente quer um e-commerce nível Amazon, totalmente personalizado, o sistema de entrega é dele mesmo, ele que gera aquele sistema de entrega. Ele tem diversas funcionalidades que fogem de um e-commerce tradicional, que é muito particular dele. Aí você não vai por WordPress, porque o WordPress você vai se complicar. Agora, você quer um e-commerce, seu cliente precisa de um e-commerce tradicional, com venda direta, venda no Pix, venda no cartão de crédito, método de entrega, desconto, cupom de desconto, carrinho de compras, finalizar, checkout transparente. Pode fazer, com certeza o e-commerce vai atender, o WordPress vai atender esse e-commerce. Aí nós temos o catálogo de produtos. O catálogo de produtos nada mais é que meio que um e-commerce, mas às vezes o seu cliente tem um produto que ele não faz a venda direta pelo site, ele quer fazer a venda, fechar direto com o cliente. É um produto meio que personalizado, que ele tem que fazer um orçamento complexo. Você pode sem problemas utilizar o WordPress para fazer isso. Catálogo de filmes similares você pode fazer, lembrando que também é mais no sentido de você fazer uma biblioteca assim de dicas de filmes. Logicamente a gente sabe que se você fizer um site de pirataria de filme, você está correndo o risco de ser preso, né? Mas digamos que você quer um catálogo de filme, de livros preferidos, aos 100 livros que todo mundo devia ver, você cria um catálogo, cadastra as capas dos filmes, faz um resumo sobre ele, coloca o trailer que foi disponibilizado aí nos sites da produtora para as pessoas, você compartilhar seus gostos com as pessoas e similares. Você pode fazer sem problema no WordPress. Outra categoria muito interessante são sites de notícias, similar ao G1, R7, como eu já falei. Eu quero fazer um site de notícias, eu quero fazer um site de notícias, eu tenho um cliente ou para mim mesmo. A gente sabe que existem formas de você monetizar, né, esses sites. Então eu quero ser um jornalista, um blogueiro ali da minha região, sem problema. Você consegue fazer um site extremamente parecido com o G1, com o R7, dentro do WordPress, e eu recomendo muito que faça isso. E por fim, eu vou falar das landing pages. As landing pages são também conhecidas como hot pages, são aquelas páginas de venda. Não sei se você já viu, talvez até dentro da nossa comunidade aqui, você entrou no nosso site, você viu um site estilo landing page. A gente apresenta um produto,
A gente apresenta os benefícios daquele produto, uma forma de compra daquele produto direto ou de contato para aquisição daquele produto. São conhecidos como landing pages. E eu recomendo fortemente que landing pages sejam construídas com WordPress. Por quê? Mais uma vez, é rápido, é visual. As empresas mais que nunca necessitam de landing pages. Você consegue fazer landing pages de forma simples, rápida e entregar para o seu cliente e ter um retorno financeiro muito bom e rápido com isso. Então, mais do que nunca eu recomendo que as landing pages sejam criadas em WordPress. Esses são os projetos principais que eu falo que devem e podem ser feitos em WordPress. Tá. Mais uma vez, o que eu não devo fazer com WordPress? Quem está aprendendo a programar ainda vai ficar um pouco confuso com essa parte, mas é aquela dica que eu já dei. Se você acha que o projeto é muito grande e complexo, é um sinal que você não deve usar o WordPress. Por exemplo, o cliente quer um sistema financeiro, como eu já falei, ou ele quer um iFood da vida. Existem empresas que fornecem extensões do e-commerce que trabalham parecido com o iFood, mas ele fala: não, eu não quero algo parecido, eu quero extremamente igual ao iFood. Eu quero cadastrar os meus parceiros, eu quero gerenciar a rota, a entrega. Você percebe que esse sistema vai ficando muito grande, vai ficando muito complexo. Você tem que gerenciar ali o mapa, localização do motorista em tempo real. Então aí você volta para o high code, você volta para o low code. Essencialmente, low code é interessante que o low code ele dá permissão para você fazer. O low code ele permite também que você crie ferramentas mais complexas com pouco conhecimento, mas lógico que a partir do momento que você vai começar a entregar uma ferramenta de uma magnitude tão grande, você vai ter que aprender um pouco mais. E eu deixo em aberto aqui recomendando nossos treinamentos em low code. Nós temos aqui, já desenvolvemos um sistema aqui, a equipe da low code, baseada no Uber. Então a gente tem esse tipo de tecnologia feita em cima do low code. Então dá para fazer com low code e também dá para fazer com high code. Logicamente, com high code você vai demorar muito mais e talvez você vai precisar de muito mais pessoas para estar conseguindo desenvolver uma ferramenta dessa magnitude. Aqui eu queria dar um foco para a gente entender qual que é a estrutura do WordPress. Eu estou deixando esse site aqui em cima. Eu recomendo que vocês entrem. É o site do Codex. O Codex WordPress é a Bíblia do WordPress. É um site voltado a gente entender como que o WordPress funciona. Esse diagrama é um diagrama bem complexo, mas eu queria só passar alguns pontos para vocês de como que o WordPress funciona. O WordPress basicamente ele parte de uma página chamada Index. Eu recomendo que vocês entrem no site. A imagem está um pouco pequena aqui, mas eu recomendo que vocês entrem no site e deem uma olhada. Deixa eu ver se eu... Então, o WordPress ele sempre parte de uma página chamada Index. É a página principal do WordPress. Quando ele cai na Index, ele tenta achar alguma dessas páginas aqui. Uma página chamada Archive, que são os arquivos. Ele tenta achar, por exemplo, vou listar as principais aqui que a gente mais usa. Single. Ele tenta achar uma página index PHP interna. E aí o que acontece? Dentro do arquivo ele tenta achar os dados daquele arquivo. Ele tenta achar a categoria, as tags, o autor e a taxonomia. Lembrando que esse curso não é voltado para você se tornar um programador high code de WordPress. A gente está vendo isso aqui só para
entender um pouco como que é esse processo de desenvolver página WordPress. E eu não vou citar todas essas características aqui, eu vou focar no que é preciso e vou tentar fazer um resumo aqui para vocês entenderem. Então, o WordPress ele sempre tenta achar um index. A gente tem um negócio chamado post types no WordPress, que são tipos de post. Normalmente, todo desenvolvedor ou os plugins, os desenvolvedores de plugins, ou eles criam posts personalizados. Por exemplo, eu tenho um post tipo filme. Então ele cria uma categoria, um tipo de post. E a gente tem o post blog. O post blog é o post inicial que já existe ali dentro do WordPress. Então ele sempre vai estar dentro, vinculado ao single post.php, que é um arquivo que tem dentro do post. Só que eu crio um tipo de post personalizado. Eu quero um post filme. Então eu vou ter capa do filme, eu vou ter autor o diretor do filme, eu vou ter o roteirista do filme, eu vou ter a capa, os atores principais. Então eu crio várias variáveis ali que vão compor isso. E para isso ser exibido, a gente cria uma página chamada single, igual single post, só que traço o nome daquela tipo de post que eu criei. Então, quando o WordPress carrega, ele procura um single post, ele encontra um single post, mas ele vem e fala assim: olha, eu tenho uma página aqui que chama single filmes post.php. E aí, quando você clica lá no banner ou na categoria de filmes, ele vai abrir essa página aqui para exibir aqueles filmes ali. Da mesma forma que eu posso ter um archive da minha categoria. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, a gente seguindo tem a categoria.php. Vocês podem reparar que sempre que está em azul, são arquivos fixos do WordPress. Quando está laranjado, a gente tem conteúdos personalizados. E quando a gente tem cinza, são arquivos de variável. Então, por exemplo, o WordPress chega e carrega um arquivo principal index. Ele procura um archive index, um pagined padrão, um single padrão, que seria um post padrão. Lá dentro ele pode achar um index também padrão daquele post. Um search, por exemplo, que é uma página de pesquisa, e uma página 404. Normalmente 404, quem já está no mundo da programação sabe que é not found. Eu faço uma pesquisa dentro do WordPress, não acho nada, ele me apresenta, coloca uma URL que não existe ou que mudou ali um endereço que não existe dentro daquele meu site, ele me retorna essa página aqui. Aí, a partir do momento que eu vou me especializando, eu vou, por exemplo, criando páginas especiais para tipos especiais. Toda essa estrutura aqui que a gente pega aqui, tudo que não é azul, vocês podem ver. Isso aqui é um conhecimento essencial para um programador que high code, alguém que vai criar na unha um site baseado em WordPress. Para nós que vamos utilizar ferramentas gratuitas, a única coisa que eu gostaria de destacar para a gente entender é que o WordPress ele possui uma estrutura de arquivo, onde arquivos são todos as listas de tipos de postagem, meu post blog, meu post autor, meu post filme. Então sempre, eu quero criar uma lista de algo diferente, então eu vou utilizar essa estrutura. Só que existem formas no WordPress que você não precisa fazer isso via código, criar essas páginas todas. Existem plugins, são ferramentas criadas por terceiros que criam tudo para você. Você só nomeia, faz o nome, escolhe os campos que você quer. Então, aqui do que a gente tem que aprender mais é que a gente vai ter essa estrutura, vai ter os archives. Os archives são sempre as listas. A lista de filme, a gente vai ter os singles. Singles sempre são o filme em si. Eu cliquei no filme e vou ver a descrição do filme ali,
a estrutura do filme. Então é um single, é a página singular daqueles filmes. Aqui no Archive são a lista de todos os filmes e aqui é aquele filme selecionado que você quer ver os detalhes. A gente vai ter páginas, porque muitas vezes eu vou fazer um site institucional, vai ter uma página sobre a empresa, vai ter uma página de serviços. O serviço tanto pode ser um tipo de post, como ele pode ser uma página estática. Você só cria lá e você não cria uma variável no campo para salvar. Você não cria uma variável ali para cadastrar os tipos de serviço daquele cliente. Você só cria uma paginazinha visual ali bonita explicando o que ele vai fazer ali. Então dessa imagem basicamente tem muito mais coisa aqui, mas assim a ideia é que vocês não foquem muito nessa parte aqui e que vocês foquem mesmo entendendo que vocês vão ter uma página index, vocês vão ter arquivos que vão listar os archives, que vão listar os tipos personalizados que a gente pode criar, e o single que vai listar o conteúdo único ali. Uma página de pesquisa que o WordPress já desenvolve, ela já tem nativo. Uma página 404 que sempre que ele não achar aquele endereço a gente vai estar utilizando, e por isso é só. Agora eu vou listar algumas coisas aqui que a gente vai conhecer no curso. Instalando o WordPress. Essa seção instalando o WordPress, ela vai ser 100% voltada a explicar como que você faz a instalação do WordPress numa máquina, num servidor. Você vai sair entendendo como fazer essa instalação, quais são as boas práticas de fazer a instalação. Segundo tópico, configurações. Eu vou explicar para vocês o que deve ser configurado, como que deve ser configurado dentro do WordPress. Outro tópico que eu vou passar com vocês são os plugins. Lembrando que aqui não é voltado para aprender a criar plugins. Aqui eu vou passar para vocês quais são os plugins principais para cada tipo de situação que a gente tem dentro do WordPress. Os principais, existem centenas de milhares de plugins na comunidade do WordPress, mas eu vou explicar para vocês quais são os plugins essenciais que vocês precisam estar utilizando e vou passar para vocês como vocês podem estar pesquisando por plugins para fazer atividades particulares que vocês tenham necessidade dentro do WordPress. Conhecendo templates. Essa parte aqui também é uma parte muito interessante. Os templates são a cara do WordPress. E o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês como escolher um bom template, como que funcionam os templates e como você vai conseguir utilizar templates sem saber codificar e fazer templates lindos e maravilhosos. O próximo tópico é criando nosso primeiro site. Esse criando o primeiro site, na verdade, é uma continuação de todo esse processo aqui, só que aqui a gente vai começar a estruturar um site mesmo de verdade. Então, dentro do nosso treinamento, a gente vai pegar desde um básico de teoria. Nosso treinamento é muito prático. Então, o treinamento a gente vai pegar o básico da teoria, como eu passei para vocês ali naquela imagem. A gente vai pegar o básico da teoria e vamos até entregar um site completo. O próximo tópico é a introdução ao Elementor. O Elementor, como eu falei para vocês, é uma ferramenta poderosíssima do WordPress, que ela permite, que é desenvolvida para o WordPress, que ela permite você criar sites extremamente bonitos e elegantes, sem saber codificar nenhuma linha. Depois eu vou estar passando para vocês, vou introduzir vocês ao Elementor, explicar como que é o básico da funcionamento, como que você faz para instalar, dar os primeiros passos e depois vou fazer uma passagem com vocês, construir nosso site baseado no Elementor. Então vocês vão aprender as principais ferramentas do Elementor, como manusear essas ferramentas e estar desenvolvendo seu site. E por fim, as considerações finais. A partir do treinamento, das dúvidas que vocês tiverem, apresentarem, eu vou estar criando, talvez fazendo uma extensão, tira dúvidas aqui nas considerações finais.
Agora, o que eu queria mostrar para vocês? Esse site aqui. Esse site ele foi criado em WordPress com Elementor. Então isso é um tipo de site que vocês vão conseguir entregar no final utilizando uma ferramenta visual sem saber programar uma linha. Olha só. Eu tenho páginas, eu tenho tabelas personalizadas aqui. E esse site aqui foi produzido com Elementor sem necessidade de saber programar uma linha sequer de WordPress. Aqui tem um exemplo de landing page. Nós temos uma landing page aqui que foi construída também. Vocês podem ver que tem características aqui bem parecidas. Essa landing page é uma landing page simples, mas vocês podem ver que ela é elegante e bonita. Ela foi construída também com WordPress. Aqui nós temos uma loja virtual. Olha assim. Vamos visitar a loja. Vocês têm preço, tamanhos, cores, gerenciamento de estoque. Se eu clicar aqui na compra, eu posso clicar no carrinho, nos favoritos. Tem uma loja virtual funcional com vários recursos incríveis criadas com o WordPress, sem saber programar uma linha. Aqui nós temos outro site institucional. Olha só. Mapa, formulário, sem saber programar. E esse site aqui, o que vocês acham? É um site passeio turístico. Esse site também foi criado em WordPress com Elementor. E você consegue produzir um site desse sem saber programar. E o mais interessante, por exemplo, quanto que eu consigo vender um site desse? Por exemplo, um site desse aqui, você consegue vender aí por R$3.500 tranquilamente. Um site institucional desse aqui, você consegue vender ele aí por R$1.800 até R$2.500 tranquilamente. Esse site aqui também na mesma faixa de 3, 4 mil. E quanto tempo você leva para fazer um site desse? Por exemplo, um site desse aqui, em uma semana no máximo você consegue entregar o site com todas essas ferramentas. Por exemplo, uma pesquisa dinâmica, você consegue entregar um site desse aqui em 1, 2 semanas. Site desse aqui, você consegue vender ele aí por, digamos, barato. Você vende ele por R$1.800. Você entrega esse site aqui em 3, 4 dias para o seu cliente. Esse site aqui da mesma forma é um site um pouco mais completo, mas 5 dias no máximo, no máximo. E falando assim, você não vai trabalhar 5 dias seguidos. Você vai, do prazo de 5 dias, trabalhar 2 horas, 1 hora por dia nesse site aqui. Então, em questão de horas, você não vai gastar muitas horas para desenvolver um site desse aqui. Porque às vezes você vai conciliar com outro serviço, você trabalha em alguma empresa, trabalha em algum lugar, você chega em casa, dedica 2 horas ali, e em uma semana você entrega esse site. E você consegue vender ele, por exemplo, a R$1.800, você pede 50% da entrega para começar a fazer o site, e quando você entregar, o cliente ele te paga o resto. Ou você tem uma máquina de cartão de crédito, você quer dividir para o seu cliente, mas normalmente os clientes pagam esse site aqui no máximo 2, 3 vezes. Muitos clientes pagam à vista. Então é isso que eu tenho a apresentar para vocês. Esse é o propósito, esse é o resultado final do que nós temos entregável aqui no curso. E eu espero que vocês estejam animados a botar a mão na massa. Vamos lá?